Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida. O tema de hoje é a crise na Fundação Casa, que em tese deveria fazer a recuperação de adolescentes que cometeram atos infracionários, né? Mas isso não vem acontecendo por conta da falta de estrutura, falta de financiamento. E hoje nós temos aqui servidores que trabalham há anos dentro da Fundação Casa e lutam para que ela cumpra o seu papel, defendendo os servidores, melhores condições de trabalho, melhores condições funcionais, melhores salários, logicamente, mas apresentando também propostas para que haja de fato a melhoria desse atendimento. Nós estamos recebendo hoje aqui o Antônio Sérgio, o José Venâncio e o Diego Frederico. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, é muito importante que vocês possam contribuir com esse debate. Eu começo com o Antônio Sérgio. Antônio, qual é a crise da Fundação Casa hoje, a questão estrutural que é muito debatida por vocês, sobretudo um dos pontos dessa crise é a superlotação das unidades. Eu queria começar com esse tema. Obrigado, deputado, pela oportunidade. Deixar um abraço aqui aos telespectadores. Quero dizer que, como funcionário, a gente quer transmitir para a comunidade, para o povo do estado de São Paulo, que a Fundação Casa é uma instituição sucateada, que não funciona dentro da sua essência, dentro do que manda o Estatuto da Criança e do Adolescente e também dentro do que pré-estabelece o SINASE. Então as regras não estão sendo cumpridas no que tange ao número de funcionários que a Fundação tem que permanecer dentro de um limite de adolescentes. É uma das prerrogativas. Todas as ações voltadas para a criança e do adolescente, que é pré-estabelecido nos projetos de lei, no âmbito da educação, também não funcionam. Então, a questão central é o sucateamento da máquina, Fundação Casa, entendeu? E automaticamente a gente não consegue ofertar um serviço, a socioeducação de qualidade, para ressocializar o adolescente. E aí vem outras questões dentro dessa, que vem a superlotação, desvalorização do funcionário, né, número infinitamente menor. Então, inibe o funcionamento das ações no dia a dia, seja do setor pedagógico, do setor da saúde, enfim. Venâncio, sobre ainda a superlotação. A superlotação, ela atravessa todas as unidades. Você trabalha em qual delas, Venâncio, só para você? Em primeiro lugar, deputado, muito obrigado pelo espaço aqui. Cumprimento o senhor aí pela abertura, por esse espaço que a gente está dialogando aí, referente aí. E cumprimento aí todos os funcionários aqui da casa, os demais deputados aqui. Eu trabalho no Brás, sou agente socioeducativo, trabalho numa unidade que é porta de entrada dos adolescentes aqui da capital. E o nosso centro tem o objetivo de distribuir os adolescentes para outros centros daqui da capital. Né? E a superlotação ela já existe aí há anos, não é um privilégio desse momento. O que a gente tem que aprofundarmos é a questão das políticas públicas no nosso estado e no nosso país. O governo já vem sucateando os serviços nossos há muitos anos. Logo no primeiro ano de governo do governador Covas, já iniciou esse processo. Antes, o serviço era todo realizado por servidores da Fundação Casa. Hoje não. O transporte é terceirizado, a parte de segurança externa é terceirizado. E tem outros serviços, alimentação dos meninos é toda terceirizado. Uma série de serviços são terceirizados. Então já vem há muito tempo. E hoje, alguns serviços, atendimento a criança e adolescente abandonado, carente abandonado, por ONGs, por entidades religiosas, por segmentos da sociedade civil. E antigamente nós atendíamos toda essa população. Toda essa população infanto-juvenil era toda atendida pela Fundação Casa. Hoje, a Fundação só atende o adolescente autor de ato infracional. É o que a Constituição Federal nos coloca. Venâncio, você que está há mais tempo, acho, dos três na Fundação Casa, não sei se você está... Ele é o mais antigo, né, servidor? Você pegou o tempo da FEBEM ainda, não sei se vocês pegaram. Com a mudança de nome, houve alguma mudança real, alguma melhoria? Porque era a FEBEM, agora é a Fundação Casa. A população fica confusa, achando, então melhorou, agora é a Fundação Casa, acabou a FEBEM.
só mudou o nome? Professor, a única melhoria que ocorreu com a mudança do nome foi a questão que a Fundação Casa hoje só atende o adolescente autor de ato infracional. São os adolescentes que cometem pequenos furtos, grandes furtos e outras infrações que estão conosco. Tá? Como eu coloquei na primeira parte, as crianças e adolescentes que estão em abandono, que estão fora do convívio familiar, não estão atendidos dentro da Fundação Casa, estão atendidos em ONGs, nas prefeituras. Essa descentralização. Tá? A única alteração foi isso. Tá? O Diego que também é servidor da Fundação Casa, mas é professor também da rede estadual, foi, né, professor de filosofia. O Antônio disse que há um desrespeito à legislação, porque a Fundação Casa tem que funcionar dentro de uma legislação, sobretudo federal, né, não é? Tem regras. Isso e essa legislação é desrespeitável. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Realmente agradeço o convite. Não sou tão ativo quanto ele, eu tenho 6 anos. Né? Você tem quanto? Vou fazer 6 também. Eu faço 32 anos de Fundação Casa. 32. Peguei a FEBEM e agora a Fundação Casa está com 12 anos, 10 anos. Acho que a Fundação Casa, o nome Fundação Casa vai para 12 anos agora. Você é um veterano, né? Dos 3 veteranos. Nessa questão da legalização, eu queria focar em uma parte específica, porque a Fundação trabalha, em tese, ela apresenta a sua normativa legal, na prática tem uma dificuldade de acesso a essa normativa. Um exemplo claro é a exigência de você ter uma escola de capacitação. A Fundação tem um espaço fantástico, o problema ele é utilizado. Então, legalmente tem que ter, na prática, funciona. Tem uma escola de capacitação para os servidores. Servidor tem. Aí entra aquela questão, funciona. E fica onde fica esse espaço? Fica do lado do Parque Belém, na Avenida Celso Garcia. Do lado do Parque Belém. Ele é grande. Então é esse distanciamento. Existe a legalidade, de fato, ele é cumprido enquanto existência. Agora, essa existência, ela está sendo para quê? Então é nesse sentido do distanciamento que é muito intenso. Então, quando eu pensar nas escolas de capacitação, e eu faço essa crítica a diversos colegas, qualquer curso que tem ali, ele tem que ser solicitado pela regional, né, que são os polos da instituição, a necessidade de ter algum curso de formação para os seus servidores. Então, aí a gente percebe o distanciamento do que você tem com um progresso, uma ideia de progresso, que é a formação, né, que é a tese, e a prática. Então, esse é um distanciamento. Então, nessa perspectiva, que ainda é o que eu quero abordar, eu trago a ideia de uma escola que fundou em 2015, nacional, que a própria instituição tem uma dificuldade em reconhecê-la, que é a Escola Nacional de Educação. Então, precisou se formar uma escola nacional porque os estados não estavam dando conta de formar. Então, para lá, se tem a obrigatoriedade de ter uma escola de formação, ela não funciona, então tem que abrir uma federal? Sim, abrir uma federal. E esse espaço da escola federal não é reconhecido dentro da instituição. Está tendo uma briga nesse sentido para que seja reconhecido. Então, acredito que muito quando o Antônio Sérgio traz é esse distanciamento, porque aí você, como servidor, que vê de alguma forma de distanciamento, como é que eu, como servidor, vou me posicionar, você não tem meios. Os seus meios são extremamente limitados, porque ainda é uma instituição total. Nós estamos tendo alguns discursos por parte da instituição, no sentido de abri-la, né, a nós, servidores, em sua participação. Então, se tem um discurso, nós vamos cobrar essa praticidade, abertura para nós participar. Então, nessa perspectiva de participação política, que é uma política pública, eu trago um projeto de lei que nós apresentamos, inclusive o senhor é autor, que é a Lei 331 de 2017. Projeto de lei, né? Projeto de lei, projeto isso. de lei. Projeto de lei, que é o Conselho de Atendimento Socioeducativo do Estado de São Paulo. É muito incoerente nós termos uma instituição com um conselho que delibera, né, toda a nossa prática, se nós, servidores, que vivenciamos, que pensamos a prática, que estamos sucateados nessa instituição, não temos voz. Ou seja, os servidores que Não estão tem na essa linha de voz. frente Não dão uma tem essa sustentação para todo o trabalho,
de recuperação, de reeducação desses adolescentes, vocês não participam do conselho, na formulação de políticas públicas e nada, é um absurdo total. E é uma instituição... Então isso mostra o caráter antidemocrático de toda a estrutura da Fundação Casa. Exato, e o que traz o que o Antônio disse, que é o distanciamento do que da lei, que a lei ela está ali, o problema é a praticidade dela ali. Entende? Então você pede participação, mas cadê essa possibilidade de nós participarmos ali? Então, nesse projeto de lei, a gente pede que a equipe técnica, né, isso a gente reconhece como sendo, inclusive, o agente de segurança, porque ele faz relatório ao juiz, participe deste conselho. Porque a fundação, dentro do caderno da Superintendência da Pedagogia, ela tem como um dos referenciais Paulo Freire. E pensar em Paulo Freire é pensar essa reflexão, ação prática, né? Reflexão e ação prática. Se eu vou pensar nessa perspectiva e ter ele como referência, cadê a nossa participação nessa construção aqui? Então, essa é uma questão que a Fundação Casa ela precisa, de fato, se rever. Você citou o Paulo Freire, só para o telespectador, antes de passar a palavra para o Antônio Sérgio, Paulo Freire foi um grande educador, um dos maiores educadores do mundo, do planeta Terra, que criou toda uma filosofia da educação, né, que sempre defendeu em toda a sua obra, em toda a sua prática, uma educação libertária, libertadora, emancipadora, uma grande referência, né, de educação. Não há a mínima possibilidade de se estudar hoje pedagogia, educação, sem estudar Paulo Freire. Então, eu acho importante que essa referência seja utilizada também por vocês que trabalham numa área muito difícil, que é reeducar, né, recuperar adolescentes. Isso aí é muito importante. Mas, Antônio Sérgio, uma outra questão que eu queria levantar, eu sei que na Fundação Casa tem psicólogos, assistentes sociais, tem professores dando aula, tem né, da rede estadual lá dentro. Como que funciona esse acompanhamento, né? Eu diria que esses programas suplementares, eles funcionam? Os servidores dessas áreas são suficientes para fazer esse trabalho? Porque sem esse trabalho você dificilmente recupera esses adolescentes. Pergunta muito oportuna, né? Mas eu vou voltar um pouquinho só à primeira questão, e quero dizer que o fato da descentralização teve mudança. Infelizmente, eu tenho que ressaltar que facilitou o acesso dos familiares. Quando a gente discute política pública, a gente tem que ver em vários aspectos. Nós temos os internos, que cometeram um ato infracional, tem os familiares, tem os funcionários, né? Então, quer dizer, e sem dizer que pedagogicamente não dava mais, a sociedade não aguentava mais ver aqueles grande complexo com 5.000 adolescentes, o que é muito mais difícil, assim como uma sala de aula, é difícil ressocializar, é difícil educar um aluno, uma sala com 50 alunos. E a mesma coisa a fundação. Então, pedagogicamente, para se aplicar qualquer linha pedagógica, se fez necessário também a descentralização. Eu acho que avançou sim a fundação nesse sentido, porque a nossa sociedade avançou. E avançou não por mérito do governo que está aí, mas pelo conjunto de ações da sociedade civil, que cobrou, que questionou a sociedade civil organizada através dos fóruns, dos conselhos. Nós fizemos esse progresso. É um erro dizer que não. E aí, quanto ao funcionamento, que tange o funcionamento direto, o que tange a ressocialização, a Fundação hoje ela não consegue ressocializar, deputado, o jovem. Mas não é a Fundação sozinha, é a sociedade como um todo. Essa responsabilidade, mais grande parte, né, se deve à estrutura, à organização e ao funcionamento da Fundação. E aí eu te respondo, na sua pergunta, ela é de fundamental importância para dizer que, para ressocializar, nós temos um trabalho multiprofissional. Tem a equipe da pedagogia, tem a equipe da saúde, da segurança, tem a equipe, né, tem várias equipes, e aí precisa ter um trabalho articulado, interdisciplinar, entre todos. E aí eu te digo, muitas vezes a enfermeira, tá, ela não consegue atender o adolescente porque falta o funcionário, o agente, né, de apoio para automaticamente o agente socioeducativo para fazer a movimentação desse menino no corredor, por questão de segurança, porque, queira ou não, a fundação é socioeducativa, mas ainda tem que ter os conceitos, os princípios básicos de segurança. Queira ou não, não é um centro aberto onde o adolescente
possa se movimentar sem essas diretrizes. E aí, um erro do governo do Estado é que onde tem mais peso é a segurança. Não é o socioeducativo, não é a pedagogia. O peso ali é o sistema coercitivo, que filosoficamente, entendeu? Isso aí interfere muito na prática pedagógica. E aí, voltando à questão do número de funcionário, a Fundação está sucateando. Tá? Então, automaticamente, falta ações de fato educativas, porque se não tiver o número de sócio-educador para fazer a movimentação do menino para o dormitório, para a sala de aula, para impor uma segurança, uma prática, o regimento, o procedimento, inviabiliza até a prática da aula, naquele determinado horário. Então, assim, toda a função, a organização, ela passa pela segurança. E a segurança também passa pela pedagogia. Então aí, por exemplo, você pega um setor pedagógico que precisaria de ter 7 funcionários, que você opera com 2 agentes educacionais, no caso, né? Tem unidade que deveria ter 5 agentes educacionais, tem 2 a unidade onde eu trabalho. É humanamente impossível você preencher toda a pasta, acompanhar o menino em toda a sua rotina e ainda propor oficina, que são os debates socioeducativos, a discussão, a integração com o menino visando ressocializar. O psicólogo, ele não consegue fazer uma discussão de grupo, muitas vezes, dentro da própria fundação, ele não consegue fazer uma discussão de equipe, que é para avaliar a cada 3 meses se o menino avançou ou não na medida, por falta de funcionário. Tem dia que, não, cancela a discussão hoje, mas o pai veio de longe, mas não pode se fazer esse debate por falta de funcionário. Então, isso é o que eu chamo de sucateamento da fundação. E aí, propositalmente, finalizando sobre esse conceito, você terceirizou. Porque quem faz a oficina de violão é terceirizado. Quem faz o processo de ensino profissionalizante é terceirizado. Então já está terceirizando a máquina automaticamente dentro dos interesses não pedagógicos de qualidade, mas mediante outros interesses. Sem dúvida. Venâncio, uma outra questão que é muito debatida na Fundação Casa, quando se fala, é a questão das rebeliões, né? Por que as rebeliões ocorrem? Por conta dessa falta de investimento, desse sucateamento. Você já deve ter acompanhado várias rebeliões da FEBEM até a Fundação Casa. Isso já é um sintoma, a consequência da falta de investimento, na sua opinião? Professor, a partir do momento que a casa está lotada, os profissionais que estão ali, que prestam serviço, que trabalham, vivem numa correlação de pressão, aquilo vira uma panela de pressão. A partir do momento que você não, as unidades trabalham com um limite mínimo de servidores, isso em todas as áreas, raras são as unidades que estão com os seus quadros completos. Tá? Nós aqui trabalhamos em unidade diferente, tá? Mas cada unidade tem a sua especificidade, tem a sua realidade local. Tá? Então, as rebeliões é fruto de tudo isso. Tá? E as unidades têm que ter um certo parâmetro de programa baseado ao contexto do que a instituição nos apresenta. E muitas das vezes o que nós fazemos ali é muito mais na corporação. A gente vai ajudar o outro. Eu ajudo o professor me ajuda, eu ajudo o técnico me ajuda, eu ajudo a enfermeira e aí por diante. Existe um discurso, professor, um discurso real e um discurso ideal. Correto, professor? E a sociedade, por muitas vezes, ela acaba abraçando, acreditando nesse discurso ideal. Tá? Existe aí um trabalho muito bem orquestrado aí com os setores da sociedade, que é a redução da maioridade. Tá? Atendemos a essa população infanto-juvenil e esses adolescentes que nós atendemos hoje é os que vêm lá da rua, é os que estão sem escola, que estão estão fora do mercado de trabalho, estão fora de capacitação profissional, estão sobrevivendo na vida lá no mundo. E aí estão muito fácil de ser pego pelas organizações do tráfico, do crime organizado. Tá? E a partir do momento que eles vão para a instituição, eles não querem cumprir regras
porque eles nunca cumpriram regras. É só a gente ver o que ocorre na maioria das nossas escolas, seja aqui na capital, seja no interior. Tá? É muito difícil a gente conseguir segurar esse adolescente dentro da sala de aula. Então, a partir do momento que ele tem que, dentro das unidades, a começar a ter uma rotina educacional, de acordar, de ir para a atividade, de ir para a escola, tá? De tomar a medicação, ele entra em choque. Aí entra o conflito, tá? Entre todos. Tá? E aí chega um momento que, se não houver um acompanhamento, se não houver uma compreensão do que o processo educacional é um processo de todos, a coisa acaba não indo por esse caminho. E muitas das vezes há o conflito. Há o conflito. E aí que os meninos não querem ficar presos. Os meninos querem ir embora. Certo? E aí nós estamos lá, professor, para segurar eles dentro da unidade. E aí nós vamos usar toda a nossa, aquilo que nós aprendemos na vida, a inteligência, junto com outros profissionais, e manter eles ali dentro. Tá? Agora, as rebeliões é fruto da falta das condições que o próprio Estado hoje nos coloca. Tá? Capacitação, falta de capacitação, salário reduzido e daí por diante. Ô Diego, qual é o principal ato infracionário que leva hoje um adolescente a ingressar na Fundação Casa? Olha, o site da Fundação... Ou os principais, né? Talvez não tenha um, mas alguns mais corriqueiros. O site da Fundação Casa, de 2016 para frente, se eu não me engano, ele publica semanalmente um gráfico. Neste gráfico, o maior é tráfico. Depois do tráfico é roubo qualificado. E depois os outros são 2%, 3%, mais ou menos nessa média. A maioria dos nossos adolescentes são da periferia, né? Tem muitas histórias perdidas, histórias tristes que nós vivenciamos. Por isso, quando os pressupostos do nosso trabalho é conhecer o adolescente na íntegra e trabalhar intersetorialmente. Aí vem uma outra questão, como no primeiro momento a gente discutiu, que é do deixar a máquina pública sucateada, é quando a gente pensa como é que se estruturou a instituição da Fundação Casa. Por exemplo, se a gente pegar o SINASE, ele conhece... Explica para o telespectador o que é o SINASE. SINASE é a lei que regulamenta a nossa profissão, uma lei federal, a lei 2596/2012. Ela regulamenta o trabalho socioeducativo, que o trabalho socioeducativo é algo recente. Tanto é que o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, vem reconhecer a nossa profissão enquanto CBO em 2013. Antes disso, não tinha um CBO específico. Então, a nossa profissão ela vem surgindo... Ainda não está, professor, ainda não está regulamentada a nossa profissão socioeducativa. A gente está num... Não, uma regulamentação profissional. Profissional não, mas o CBO ele é reconhecido. Tem o reconhecimento, mas não a regulamentação. Isso, o CBO ele existe. A regulamentação já é outro processo, mas o CBO ele existe. Tá. Então é algo que está surgindo agora. Então, se pegar, por exemplo, mestrado na área, são poucos, doutorados, se encontra pouquíssimos. Então é uma coisa que vem crescendo. Então, quando a gente pega o SINASE, ele reconhece como equipe técnica o conjunto de servidores. Destes, segundo o artigo 12, se me falha a memória, saúde, pedagogia, assistência social e outros que as instituições queiram. Quando a gente vai para a Fundação Casa, ela fragmenta isso enquanto equipe técnica. E isso é ruim porque, de certa forma, acabam criando um separatismo entre as equipes. Que ela coloca uma equipe técnica somente uma, que é o psicólogo e assistentes sociais. Não é o que ali diz. Quando a gente vai um pouquinho mais para baixo, nos artigos do SINASE, ele diz que os juízes irão avaliar os relatórios feitos pela equipe técnica. Aí nós voltamos para a legalidade da Fundação Casa, que quem faz relatório são todos os setores. Então a Fundação Casa ela usa duas nomenclaturas. Aí nós vamos começar a entender essa formação. Uma equipe de referência, que ela fala que é o pedagogia, agente de segurança, psicólogo, agente social e saúde. Porém, ela só chama de equipe técnica 2, contrariando a lei nesse sentido. Aí vem a questão, por que ela faz isso enquanto formação ali? Então você acaba tendo um separatismo na prática. Né? Porque você fala, chama equipe técnica. Não, equipe técnica é todo esse conjunto pela lei. Não, mas a Fundação reconhece como equipe técnica, psicóloga e assistente social.
Então, de certa forma, com política, ele fragmenta o trabalho e, de certa forma, dificulta, né, na prática, porque ele deixa de conhecer alguns trabalhos, né, como sendo essencial, como preconiza o trabalho educativo de equipe, que acaba resumindo a equipe como equipe técnica, né, e isso é ruim, porque em caso de discussão a segurança é fundamental, saúde, pedagogia, e muita diretriz da gestão ela entende como equipe técnica. A lei ela diz que todos têm que ter acesso à execução da medida do adolescente para, a partir disso, traçarmos um plano de trabalho junto com ele. Quando nós vemos na prática, ela fala equipe técnica, psicóloga e social. Então ela fragmenta e separa. Então essa é uma outra forma de sucateamento que a instituição faz, porque aí você começa a se posicionar para exigir que exista realmente um trabalho em equipe, para que a gente consiga, de fato, trabalhar o adolescente. Esse é o ponto. O outro ponto é, se você aumenta o número de adolescentes em unidade, diminui o número de verba, qual que é a consequência prática? Você tem mais adolescente e menos funcionário. Aí nós temos o que o Venâncio disse, que é a panela de pressão. Por isso né? Então essa panela de pressão, até que ponto ela aguenta ali com o número reduzido de funcionários, porque existe um adoecimento forte na fundação. E um adoecimento aderente do trabalho. Então é preciso pensar isso. Abaixo investimento, aumenta o número de adolescentes. Como é que você, lá na linha de frente, vai começar a lidar com essa situação? Porque se antes eu assistia 12 adolescentes, aumento assistindo 14. Então começa a aumentar o número de adolescentes que eu tenho que assistir dentro da minha área. E assistir é a gente pensar junto com ele em equipe, o trajeto, plano individual de atendimento que vamos traçar ali dentro, numa ideia de recuperação. Então a pedagogia traça uma meta junto com ele, a segurança, psicólogo. Se você aumenta o número de adolescentes, não aumenta o número de funcionário, você precariza esse processo. Só antes de acabar esse bloco, Diego, só perguntar para o Antônio, sobre esse tema, Antônio, que é um tema importante, houve um concurso público para a contratação de servidores para a Fundação Casa, mas a Fundação não chama, o governo Alckmin publicou um decreto dificultando. Você também concorda com o Diego que tem que chamar esses funcionários a adoecimento de quem está lá, porque é uma sobrecarga de trabalho, e esses aprovados deveriam já ter sido chamados há muito tempo. Então há um déficit de funcionários hoje na Fundação Casa muito grande. Correto. O próprio Poder Judiciário estabeleceu, institucionalizou o aumento de número de adolescentes por unidade, 15% e 20%. O próprio Poder Judiciário desrespeitou a regra, se a gente for analisar, dando margem administrativa para isso. A sociedade pede a ressocialização desse jovem. Eu sou um jovem de periferia, eu nasci numa favela no Rio de Janeiro, sou educador, então eu digo isso, que o Estado está faltando para com a população, com esses meninos carentes que querem, que precisam ter um sistema educativo, socioeducativo que funcione. Só que a estrutura, o funcionário mal remunerado, que também tem filho, que tem um monte de dificuldades em casa, um operacional que ganha R$ 1.100 dentro do governo do estado mais rico, que é o estado de São Paulo. Vários sistemas socioeducativos pagam muito mais do que o nosso. Entendeu? Então essa discrepância e o gasto é alto. R$ 12.000 o gasto per capita por adolescente. Só que esse dinheiro não chega na ponta, no atendimento. Se chegasse no atendimento, poderia reduzir a jornada de trabalho do professor 40 horas, para você ficar preso junto com o adolescente, porque nós ficamos presos também, nós somos reféns do sistema também. Então, um conjunto de ações que deve ser feito. E aí eu te digo, tem contratação, tem um monte de funcionário precisando entrar. Nós sabemos que o governo do Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo tem condição, tem receita, mas a gente precisa equilibrar e principalmente, né, vocês deputados têm essa capacidade de analisar onde está se gastando esses 12 mil per capita por adolescente. Aí, boa parte desse gasto foi com as terceirizações, com ONGs, entendeu? Que poderíamos fazer esse trabalho e economizar e racionalizar para gastar no atendimento direto com o adolescente, melhorar a qualidade do atendimento, aí a gente vai ressocializar. Um professor poder trabalhar menos, 30 horas aulas, trabalhar 40 horas, é irracional.
Não dá para um profissional trabalhar 40 horas dentro de uma Fundação Casa. Então, são fatores que explicam a não ressocialização do jovem, como a sociedade apregoa. Eu só vou chamar um rápido intervalo e nós voltamos aqui fazendo esse debate, essa discussão sobre a crise na Fundação Casa. Voltamos com o programa Em Discussão com Vida e damos continuidade ao nosso tema aqui, que é a crise na Fundação Casa. Nós estamos agora recebendo uma participação especial do Yuri Teixeira, que está substituindo agora no nosso debate o Antônio Sérgio, que teve que dar uma saída. E nós queríamos entrar numa pauta muito importante também nesse debate, que é a questão dos servidores. Como eu disse no início, sem um servidor preparado, valorizado do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional e do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho, fica quase que impossível oferecer um bom atendimento para os adolescentes. É como na educação, o Diego trabalha, é professor da rede pública, trabalhou muito, sabe também que nós temos que valorizar os servidores da educação. E sei que vocês são vítimas de um arroxo salarial, né, do não respeito à database salarial. Constantemente os servidores da Fundação Casa são obrigados até a recorrer ao instrumento da greve, que vocês não querem fazer, mas são obrigados para pressionar a Fundação Casa a apresentar um percentual mínimo de reposição das perdas inflacionárias. Então começo já com o Yuri, queria saber qual é a situação salarial de vocês, né? Vocês estão já se preparando para a campanha salarial, a database salarial de vocês também é em março. Como que está essa luta salarial? Como que vocês enfrentam esse arroxo salarial dos servidores da Fundação Casa? Nós ganhamos muito mal, tá? Os agentes socioeducativos, que são os agentes de pátio, né? Pela forma que a gente fala, eles iniciam ganhando aproximadamente R$2.000, mas não chega a isso, com descontos e tudo. Para lidar com adolescentes em conflito com a lei é muito difícil, que é um ambiente periculoso. Isso por 40 horas. Isso para um trabalho numa escala de 12 horas em 2 plantões alternados. Trabalho 2 dias e folgam 2, mas 12 horas com adolescentes em contato ali. Então isso é muito estressante, deveria ganhar mais. Nós temos aí também os agentes operacionais, que cuidam da questão de limpeza dos centros, da lavagem de roupa dos adolescentes. São salários muito baixos também. Se eu não me engano, é por volta de R$1.000, 900, R$800 em médias, esse salário desses operacionais. Precisa de aumento urgente para os vários cargos, área da saúde, área da pedagogia, da qual eu participo também. A gente precisa ser valorizado em todos os sentidos, ou seja, tem um arroxo salarial, conforme até o deputado vem acompanhando aí, em todas as áreas mesmo, os psicólogos, assistentes sociais, tanto é que, como o deputado disse, nós recorremos à greve por não ter, muitas vezes, a negociação com o governo, a sensibilização de nos pagar, no mínimo, o índice salarial, né? Então, nós recorremos à greve devido a essas questões aí, porque o arroxo é grande. Haja vista aí mais um ano, né, que estamos em campanha salarial, com pautas de reivindicações já votadas em assembleia, e estamos à espera de uma chamada para as negociações, né, a fim de que possa, né, o governo ter um olhar quanto a essas questões de salário, também quanto à questão de contratação, que já foi falado aqui, por mais melhorias, superlotação. Nós temos diversas pautas que o deputado já está em mãos aí, já sabe. Uma delas também é as 30 horas do setor da pedagogia, né? Que vem aí essa luta há anos, aí, aproximadamente uns 15 anos que a pedagogia vem reivindicando essa pauta por várias questões, por questões de isonomia com a área técnica, que hoje, segundo o artigo 12 do SINAS, nós compomos a área técnica, né, assim como os psicólogos, assistentes sociais que já trabalham 30 horas. Nós estamos reivindicando também essa redução de carga horária para trazer mais qualidade de vida, para nos proporcionar um trabalho ainda melhor com qualificação. Então, assim, é muito grande a questão do arroxo, a questão das problemáticas da Fundação Casa, né? Muito bem. Venâncio, o governo protocolou um projeto aqui na Assembleia Legislativa de reposição das perdas inflacionárias para os servidores em geral do Estado, né, com percentuais baixíssimos de 3,5%, de
4 e até no máximo 7, que não repõe nada. Mas eu percebi que os servidores da Fundação Casa não foram contemplados. O que houve? Porque vocês não tiveram aumento, não tiveram reajuste também, mas não foram contemplados nessa perspectiva. E queria que você falasse também de uma questão importante, que é sobre essa estrutura autoritária de política pública produzida pela Fundação Casa, que é a mesma há anos e não resolve a situação. A Berenice, que era a presidente da Fundação, ficou lá 12 anos, não é muito tempo, e essa estrutura se mantém até hoje. Então, a questão salarial, o reajuste e a estrutura autoritária da Fundação Casa. Deputado, o governador discriminou o nosso povo lá na Fundação Casa, né? Não só nós, mas outras fundações. Vocês não receberam nem 3,5? Nada, doutor. Nada, professor. Nada. O governador tirou nós aí e a gente não mas a gente gostaria de, no mínimo, receber essa migalha. Os colegas do funcionalismo público estão na mesma situação nossa, mas qualquer migalhazinha é bem-vindo. Mas nem isso a gente chegou. E aproveito aí o espaço aí e pedir aí para os deputados aí da base governista aí que nos atenda. A pauta de reivindicação do sindicato já protocolou aqui na casa. O nosso pessoal do sindicato e da comissão de negociação já esteve por aqui visitando todos os gabinetes, lideranças. E a gente quer negociar com o governo, a gente quer que os deputados aqui, em especial aí, o senhor já é um parceiro antigo nosso, da nossa categoria, e nos ajuda bastante. Então que nos trouxe aqui para fazer essa conversa. E a gente precisa aí desse apoio da bancada governista para construir esse diálogo com os trabalhadores, com o sindicato e com a comissão de negociação na perspectiva de atender aí parte das nossas reivindicações. Tem um projeto do senhor aqui na casa há algum tempo, das 30 horas. Ao nosso juízo, é um projeto bastante essencial. A gente acredita que esse projeto poderá quebrar a espinha dorsal do autoritarismo que vem ao longo do tempo. A gestão anterior, que presidiu essa fundação por mais de 12 anos, saiu, mas a grande parte do povo que faz parte da gestão estão lá na fundação. Saiu a presidente. Saiu só a presidente e a assessoria. Mas a política do PSDB dentro do Estado, da fundação, está aí. É a mesma. É a mesma. Não existe uma outra perspectiva de mudança nesse momento. É que nem a gente comenta nos nossos pátios. Há uma política de ressocialização que o governo passa e há uma outra realidade que é a nossa. As rebeliões, a superlotação, a falta de profissional, a capacitação, a pouca capacitação que existe. Os servidores é pouquíssima, é um ou outro. Essa capacitação vem mais para a maioria, para os gestores. E, ao nosso juízo, é a política da força, é a política de oprimir os servidores, tá certo? E o assédio nas grande parte dos nossos centros. Esse pessoal ajuda a facilitar a doença do nosso pessoal. Nós temos muita gente que fica doente ao longo da sua jornada de trabalho. E a gente está convencido que o projeto das 30 horas para os servidores vai ajudar aí muito a diminuir a pressão, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor de vida. Isso poderá até reconstruir aí a diminuição da meninada que vem para a fundação. Tá? Nós temos muito adolescente que tem várias passagens, vai e volta, fica pouco tempo na rua, até porque as políticas públicas no Estado estão fragilizadas. Ô Diego, esse projeto que tanto o Venâncio falou, como também o Yuri, que é o projeto das 30 horas, que é uma antiga reivindicação de vocês. E vocês vieram à Assembleia Legislativa, fizeram um movimento, aí eu apresentei o projeto de vocês, na verdade é um projeto de vocês, nós apresentamos, o projeto prosperou, foi aprovado já em todas as comissões, está pronto para ser votado, está lá no plenário. Ele pode ser votado a qualquer momento e vocês têm feito uma mobilização boa aqui para aprová-lo. Mas tem outras reivindicações também que vocês conseguiram
protocolar aqui no sentido de transformarem as reivindicações em projetos de lei que tramitam. Então esse é um projeto bem sucedido, já está lá na boca do plenário, nós estamos tentando votar. Tem outros também que eu gostaria que você falasse, Diego, você que acompanha bastante, sabe até os números dos projetos, né? Eu vou comentar sim, mas antes eu queria comentar dessa PL, que é a Projeto de Lei Complementar 22 de 2014, às 30 horas. Tá vendo? Ele sabe o número do projeto. Nem eu que apresentei sei o número, é tanto número, mas o Diego é bom de número. A ideia, como o próprio Venâncio diz, é diminuir o adoecimento, porque estar num ambiente como nós vivenciamos é um ambiente de confronto, mas não digo de confronto físico, é confronto espiritual, sabe? Porque você emocional, tem psicológico. Isso, é muito intenso, tensão, porque você tem muitas vezes uma formação, você tem entendimento de possibilidade de trabalho. E quando você vai no centro para começar a pensar essa possibilidade de trabalho, você tem barramentos. Porque muitas vezes, como o Venâncio pontuou e eu apontei no primeiro bloco, não tem formação. E a consequência da não formação é o projeto político que eles querem, eles enquanto governo, ele como instituição, de uma política socioeducativa. Então esse confronto, né, do que nós desejamos e brigamos para que seja, acaba adoecendo os servidores. Acaba adoecendo. E a redução da carga horária é para ter um mínimo de recuperação. Nossa, porque o desgaste é intenso. O servidor da segurança, por exemplo, fica 12 horas direto lá. A pedagogia fica de segunda a sexta, 40 horas. E ali em contato tanto com o adolescente quanto com o núcleo socioeducativo que nós vivenciamos. Então são os dois setores que têm um contato muito mais intenso e direto. Os outros têm. O constante são os dois grupos. Então é preciso pensar que política socioeducativa é desejo. Quando o nosso governante, o nosso Estado, se recusa a abrir esse diálogo no sentido de pensar esse projeto, pera lá, então você não pensa em recuperação. Porque nós estamos adoecendo. Porque é estressante. Eu conheço uma colega que ela se formou com Paulo Freire, né? E ela literalmente tem segundo o psicólogo dela, quadro depressivo total, que adquiriu na instituição. Então, para lá, como é que nós vamos conseguir recuperar e diminuir isso? Carga horária é um ponto, porque você diminui o investimento, aumenta o número de adolescentes, mas não aumenta o número de funcionários, então aumenta o nosso serviço, não aumenta o salário, porque o salário da segurança, por exemplo, é baixíssimo, o da pedagogia, de modo geral, é baixo, é um dos menores salários da socioeducação do Brasil, dos menores, e tem uma carga horária extensiva. Então, isso é um. E pensar que nós queremos formadores, ou seja, educadores, então é pensar no projeto de lei que está aqui, que é 1359 de 2014, que é a minha entrada em qualquer atividade cultural, teatral, cinema, que se quer pensar em educação, tem que pensar os meios possíveis para que o servidor que trabalha com esse público, que é educar, tenha acesso. Como nós conseguimos já aprovação para os professores da rede estadual, da rede municipal e todos os servidores também, até mesmo, é bom que vocês saibam, que um agente de organização escolar que trabalha numa escola pública, seja estadual ou municipal, ele tem direito de pagar a meia entrada, vai no cinema, no teatro, numa atividade cultural, ele paga, e nós estamos pleiteando para vocês também que são educadores, sim, vocês estão trabalhando com trabalho até mais intenso, que é a reeducação, uma coisa é a educação, agora vocês estão reeducando, então vocês deveriam e devem ter os mesmos direitos, sim, tendo no mínimo esse acesso à meia entrada em atividades culturais. Um dos pressupostos do trabalho é o vínculo, então nós temos que ter vínculo com os adolescentes, e esse vínculo pressupõe conhecimento antecipado nosso, para a gente conseguir, com aquele público que tem um histórico de truculência com a escola, um histórico de truculência eu digo no sentido de defasagem escolar com o conhecimento. Então você pega, a grande maioria não consegue interpretar um texto. Então como é que eu vou trabalhar a ideia de emancipação, que exige você trabalhar isso com os adolescentes para que eles se emancipem politicamente, porque tem esse projeto, se os meios para nós é cerceado. No centro, nós não podemos acessar blog de educação porque é bloqueado. O fórum da Escola Nacional de Socioeducação foi bloqueado. Foi bloqueado. Então, para lá. Vocês, servidores que trabalham
bloqueou no centro. Não podem acessar dentro tem que acessar da em casa. Fundação Casa. Agora imagina, você trabalha 8 horas, vamos pensar, sem ser da segurança, 8 horas, mais uma hora para ir, uma hora para voltar, 10 horas. Qual que é o tempo que você vai ter para se aprimorar ali dentro? Tem que abrir espaço. Então tem esse projeto, tem um outro projeto que o senhor apresentou ontem, que é extremamente importante para o pessoal da segurança, que é da periculosidade, que é o projeto de lei complementar número 6 de 2018. Por que ele é importante? Porque por mais que seja um espaço educativo, é um espaço onde corremos certos riscos por conta dos confrontos, rebeliões que acontecem. E várias categorias têm esse direito, esse Tem benefício. o vigilante, que é terceirizado, ele ganha. Uhum. Pela vigilante que é terceirizado, ele ganha, o servidor que está em contato direto não ganha. Então nós temos que repensar que política pública nós queremos como socioeducação. Então vamos começar a olhar os projetos que nós servidores estão apresentando, que nos beneficiam, que nos traz uma perspectiva de trabalho diferente. Né? Além desse projeto, tem um outro, que é o projeto de lei número 571 de 2016, que é a gratuidade no transporte. Que tem alguns lugares da Fundação Casa que o acesso é difícil, dificílimo. E o transporte fornecido pela Fundação facilitaria muito. Tinha um tempo, se não me engano, não era, Venâncio? E tinha? Sim. Alguns locais a gente tem transporte, por exemplo, aqui na capital mesmo. A unidade nossa de Franco da Rocha. O transporte é dado pela prefeitura ou pela Não, pelo Estado? a fundação subaluga um transporte. Certo. E tem os horários que a gente tem que estar lá para... Se nesse horário você perder, você vai por conta própria. Você vai... Agora, existe, na maioria dos nossos centros no estado, deputado, desculpa se eu peguei a fala de alguém aqui, mas... Não, a gente passa pro Yuri. Na maioria dos locais, os locais são muito afastados do centro. A maioria dos locais... E muitas vezes nós temos dificuldade para sair, chegar até lá. Tem local que você precisa entrar no meio da mata para chegar até o local. Tem local que o transporte público não chega até lá. Tá? Alguns locais aqui no centro que existe transporte público fácil. Mas na grande maioria dos nossos centros, na capital interior, é afastado do transporte. Ô Yuri, um tema importante para nós é como, assim, já estamos quase terminando o programa, mas eu queria que você desse a sua opinião, como diferenciar o trabalho da Fundação Casa com o sistema prisional, né? Porque parece que tem muita proximidade por falta dessa estrutura. O que você sugere para o governo? Olha, não pode ser, nem o sistema prisional tem que passar por uma grande reforma em todo o Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, que está falido, carcomido. É um horror o sistema prisional do estado de São Paulo. Os servidores do sistema prisional sofrem como vocês também. Eu queria saber o que fazer para que a Fundação Casa não reproduza a mesma crise do sistema prisional. Uma pergunta interessante, deputado. Qual seria a solução, né? Eu acredito que a palavra investimento caberia nesse sentido, a fim de melhorar isso. Porque em alguns momentos é comparado sim ao sistema prisional, é um olhar da sociedade muito discriminatório para a Fundação Casa. O trabalho lá não é fácil, é falta de investimento. E isso, até para finalizar a minha fala, encaixa com a maioria dos projetos que está aí, que é a da periculosidade. A falta do adicional de periculosidade gera adoecimento, a falta de contratação de funcionários gera adoecimento, arroxo salarial gera adoecimento. Não trabalhar numa carga reduzida de trabalho, que no caso é as 30 horas do projeto de lei aí, que foi falado pelo Diego, gera adoecimento. Então tudo isso esgota o funcionário e muitas das vezes ele toma atitudes que não deveria, talvez pela questão emocional e psicológica que está desgastada mesmo. Qual que seria a solução? Investimento. É pagar o salário digno, é pagar a periculosidade, é contratar, é ter formação, conforme o Diego disse aí, é ter algo que valorize o servidor, que aí a socioeducação do Estado de São Paulo possa ter um olhar e um trabalho diferente. Tá, vamos encerrar então com o Venâncio, que é o nosso mais antigo servidor aqui no debate, né? Que é veterano da Fundação Casa, conhece profundamente, conheceu as várias administrações. Venâncio, qual o recado que você dá para o governo, então, nesse caso, para a gente resgatar a função mesmo da Fundação Casa? Professor, o centro, a espinha dorsal
O governo tem que fechar a torneira, tá? Salvar os nossos jovens, melhorar as condições dos professores, melhorar o atendimento das creches, resolver a situação lá na base, tá? Que os nossos jovens que estão oferecer conosco, educação de qualidade, os nossos professores, os profissionais da educação, oferecer acesso se à não cultura, ocorrer essas ferramentas, melhorar as condições, a violência, o crime organizado, a questão da violência vai aumentar e muito. Hoje nós temos no estado em torno de 145 unidades. Quando eu entrei há 30 anos atrás, professor, nós tínhamos 26 unidades. Cresceu muito. Tá? Daqui, se o governo, o sistema judicial, o sistema educacional, as políticas públicas nesse estado não for melhorado, não fechar a torneira, a tendência é que daqui a mais 10 anos nós vamos chegar a 300 unidades no estado. Então, e aí nós, a sociedade civil, o povo organizado, que tem que exigir uma escola de melhor qualidade, os profissionais da educação bastante qualificados. A segurança nesse estado precisa melhorar, tá certo? Porque senão nós estamos perdendo a nossa juventude. Daqui a mais alguns anos, o sistema penitenciário, se não tomar cuidado, nós estamos preparando a nossa juventude, que estão hoje no sistema penitenciário infanto-juvenil, tá certo? Nós estamos colocando no sistema penitenciário. Sem contar aqueles que a gente perde aí em nossas vidas. E por fim, deputado, eu acho que a sociedade tem que pegar nas mãos. Tá? Os professores hoje, os professores, que os seus professores hoje, nesse estado, vivem a miserabilidade que está, a sociedade ainda está acreditando no milagre. Mas a questão da Fundação Casa, eu vejo que tem que fechar a torneira, tá? Salvar a nossa juventude. Venâncio, muito obrigado. Diego, Yuri, eu agradeço também ao Antônio Sérgio, que participou aqui no primeiro bloco, e pedir ao nosso secretário de Justiça, que acumula o cargo hoje de presidente também da Fundação Casa, o procurador Márcio Elias Rosa, que ouça os servidores, que incorpore as sugestões, as reivindicações dos servidores na pauta e na construção de políticas públicas dentro da Fundação Casa, que daí a gente vai melhorar bastante. Muito obrigado. Encerrado o programa.